Vamos ler Romanos capítulo 1. Nós estamos meditando em Romanos já há algum tempo aqui na igreja. Hoje é a quinta mensagem, aliás. E nós estamos no capítulo 1 ainda. Hoje nós vamos meditar nos versículos 6 e 7. Vou ler na Nova Versão Internacional. Versículos 6 e 7. Diz assim, a palavra do Senhor: E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, Paulo começou essa carta aos Romanos. Ele começou essa carta e eu não sei se você percebeu, mas a identificação que ele fez de si mesmo não foi muito por aquilo que ele conquistou. Ele não deu ênfase no esforço próprio. Pelo contrário, ele destaca a obra de Deus na sua vida. Aquilo que o Senhor realizou na vida dele. Por isso que no versículo 1, ele se identifica, e eu queria te convidar, te encorajar, para você ficar com o texto bíblico aberto aí diante de você. Não importa se é um recurso eletrônico ou com a Bíblia impressa aí, mas se o pessoal for rapidinho ali, conseguir também acompanhando os textos aqui, compartilhando para quem está aqui sem recurso. Mas, logo no versículo 1, Paulo diz ser servo, que é a palavra escravo aqui de Cristo Jesus. Quer dizer, quando ele usa essa expressão, Paulo está querendo enfatizar que Cristo o havia comprado. Paulo está enfatizando, quando ele fala que ele é servo de Cristo Jesus, que esse Cristo agora era o seu dono como escravo, que ele pertencia a Jesus, que era Cristo quem governava a sua vida. Por isso que em outra carta, Paulo vai falar das suas cartas, né? Paulo vai falar em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20, olha o que Paulo diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Amém? Irmão, só uma questão aqui. Precisa ligar o ventilador da frente? Questão de ar? Que para mim aqui está bem, uns precisam, outros não. Podemos fazer um teste, porque a circulação do ar aqui eu acho que não está muito boa. Dá para a gente tentar? Isso, obrigado. Se incomodar, pode desligar, não precisa me avisar não, tá bom? É só porque estou vendo o rosto dos irmãos aqui, a visão é interessante. Então a gente abre antes que aconteça algo, né? Se quiserem abrir essa porta também, irmãos, tem gente no corredor, pode abrir aqui, tá bem? Para a gente estar todo integrando aqui, todo mundo conseguir. Irmãos, até uma palavrinha, desculpa, isso vai ficar gravado, mas faz parte. Quem está no corredor não consegue ouvir plenamente o que acontece aqui dentro. Então, às vezes a gente dá no automático, fala, dá recado e o áudio não está chegando lá. A parede ela abafa muito. Então, vamos facilitar e vamos prosseguir, tá bem? Bom, Paulo diz no versículo 5, desse primeiro capítulo aqui, nós já meditamos nesse texto. Paulo vai estar dizendo que ele existe por causa do seu nome. Nome de quem? De Jesus. Por causa do que Cristo fez. Que em seguida ele diz aquilo que ele já tinha mencionado no versículo 1, mais uma vez, que ele foi chamado como um apóstolo, e mais uma vez, esse chamado é o que Cristo fez por ele. Novamente e novamente. Não é o que Paulo fez para ganhar alguma coisa, é o que Cristo fez, é o que Cristo, o Senhor, chamou. Sempre ação primeira de Deus. É interessante essa ordem. E no versículo 5, ele vai enfatizar: recebemos. Recebemos. Como é que você recebe? Puxando? Você recebe.
recebemos graça, e no caso deles, apostolado. E aí ele vai falar, esse chamado de Paulo para ser um apóstolo, Paulo já falou, foi totalmente pela graça de Deus. É algo imerecido, mas foi dado. O Senhor o alcançou. Lembra, a gente já falou aqui, uns domingos passados aí atrás, sobre a conversão de Paulo, que está registrado em Atos capítulo 9. O Senhor o alcançou, transformou a vida daquele que era um rebelde, aquele que odiava os cristãos, agora serve, agora escreve encorajando, agora é usado por Deus. E é isso, o Senhor o alcançou, a vida de Paulo foi transformada. E eu preciso que você fique com isso em mente, aquele que pegava os cristãos da igreja primitiva e jogava na cadeia, agora proclama esse Cristo. Não é uma mudancinha qualquer. Aqui não é um palmeirense que se converte em corintiano, né, William? Graças a Deus que não é esse o caminho para o William que está aqui. Senão vamos perder muita gente hoje. É uma coisa mais radical ainda. Mais tremendo ainda. Mais grandioso ainda. E no final do versículo 1, nesse início da carta, Paulo vai dizer que ele foi separado agora. Que ele que era um assassino de cristãos. E ele vai afirmar que foi separado para o Evangelho de Deus. E a gente está recapitulando aqui algumas coisas. Porque mais uma vez Paulo está dizendo que não foi a sua própria iniciativa, não foi Paulão que agora acertou as coisas, não. Pensou e finalmente Paulo compreendeu. Não. Deus fez, Cristo agiu, deu a Paulo agora uma nova missão, uma nova identidade. É isso que o Senhor faz, Deus faz. É isso que a gente vê quando Paulo também, em outra carta, em Gálatas, versículo 1, 15, Paulo vai falar que Deus fez tudo isso já. Antes dele nascer, o Senhor já estava com isso no coração. Gálatas 1, 15, mas Deus me separou, Paulo afirma, desde o ventre materno, e me chamou por sua graça. Ah, irmãos, isso aqui é uma coisa maluca mesmo. Como é que isso aqui funciona? Como é que é esse negócio? Irmãos, tem algumas coisas que eu não sei bem, mas só sei que sei. O Senhor está fazendo. O Senhor faz algo grandioso. Como eu compartilhei aqui na igreja, na oportunidade ao pregar esse texto também, sobre essa graça de Deus, esse chamado de Paulo desde o ventre materno. E irmãos, pensar que entre o hiato do seu nascimento, toda a desgraça que ele provocou em vida contra a igreja do Senhor, até a conversão, em Atos capítulo 9, na rua ali de Damasco, que ele estava a caminho de perseguir a igreja, e Cristo o transforma nessa experiência ali maravilhosa, nada disso estava passando despercebido do olhar do Senhor. Por isso que há esperança para aqueles que ainda hoje você olha, chora, ora, que está longe do caminho do Senhor. Nosso papel é orar, perseverar na oração, chorar para aqueles que estão longe do Senhor. Não virar um coração de pedra que se acostuma com a dor e com o distanciamento dos outros da graça de Deus e falar, aquele lá não tem mais jeito, aquele lá está longe demais, aquele lá, só Deus mesmo, só Deus mesmo. Graças a Deus que é só Deus mesmo, confie, fica firme. E vamos prosseguir. É interessante que a maneira que Paulo compreende a ideia de liberdade e soberania da graça, ela é marcada de uma maneira profunda por causa da experiência que ele teve, irmãos. Por isso que em 1 Timóteo 1,15, Paulo, ele fala, ele era o pior dos pecadores. E Cristo o alcançou. Por alguma razão, ele sabe que não foi algo que ele mesmo fez, mas foi a vontade de Deus. Deus escolheu, decidiu, de uma maneira que só o Senhor pode fazer livremente. Deus decidiu colocar esse foco da salvação, de ser o Salvador ali na vida de Paulo, torná-lo um cristão, um apóstolo, um servo do Evangelho. Deus fez, Deus decidiu. E aí a gente chega nos versículos 6 e 7... Paulo aqui descreve os leitores ali de Roma, e é algo que tem uma implicação para todos nós cristãos hoje, se você se identifica como um discípulo de Jesus.
Não é surpreendente que ele vai fazer essa mesma ênfase agora no que Deus fez, não no que nós fizemos? Porque muito testemunho, por favor, não é crítica a ninguém, tá? Mas muito testemunho é: eu fiz, eu dei o passo, eu não sei o quê, papapá. Mas é interessante que o que Paulo está ensinando aqui, Deus fez. Deus alcançou. Deus agiu primeiro. É interessante a gente pensar assim, porque não é o que faz. E a ideia aqui não é que aquilo que a gente faz não tem importância. Não é essa a questão. O versículo 5 vai dizer que o objetivo do apostolado de Paulo entre os gentios é a obediência que vem pela fé. Então o que a gente faz tem importância. Sim, tem importância. Mas Paulo está dizendo aqui, o ministério de Paulo, ele vai falhar se não trouxer a obediência da fé em nossas vidas, inclusive. Porque nós somos esses gentios, essas nações que continuam e continuam e continuam a ser alcançadas. Porque ele está falando aqui sobre todas as nações. Está falando sobre todos os povos. E pausa aqui, irmãos. Porque a nossa oração hoje é: Senhor, nos coloca hoje um fardo no nosso coração. Coloca hoje, Senhor, um fardo no nosso coração que se preocupe pelas nações, por todos os povos, porque isso é um fardo que toda igreja, pequena ou grande, precisa viver diariamente aos pés do Senhor. Irmãos, nossa preocupação sim é pela sua vida, por essa comunidade local, mas toda igreja local se preocupa com a igreja do Senhor por todo o mundo. É assim, porque o Evangelho é para todas as nações, para todos os povos, para que todos os povos sejam alcançados. Irmãos, nossa oração é que hoje o Senhor levante no nosso meio, incomode o teu coração, a tua vida, ou o teu modo inclusive de orar pelos teus filhos, que eles sejam excelentes profissionais, que eles tenham uma carreira próspera, abençoada, por favor, nada contra isso, mas para a glória do Senhor, onde eles colocarem os pés. Que seu filho seja um excelente engenheiro, que tenha a oportunidade de trabalhar na Europa, mas lá ele vai como discípulo de Cristo Jesus. Que você possa ter uma empresa, recursos, e fala: eu estou prosperando, eu estou avançando, e vou fazer isso ser para a glória do Senhor. Porque eu vou sustentar um missionário ali, eu vou abençoar uma outra situação aqui, eu vou abençoar aquele que sofre ali. Por quê? Porque o Senhor está me dando. Desfrute, celebre isso que o Senhor faz na tua vida financeira, empresarial, carreira. Celebre, vamos bater palmas, nada de inveja. Não é sobre isso, mas advogado, use o seu raciocínio e forma de pensar para a glória do Senhor. Educadores, use a maneira de educar essa geração que clama por socorro. Eu não sei se você percebe, essa geração que está vindo aqui, ela não está clamando para mudar de sexo. Ela está clamando para que seja educada. E o pessoal está pirado aí, e a gente está achando que é normal uma discussão que crianças de 5, 6, 7 anos não fazem. Um adulto pervertido vir colocar isso, porque é uma pessoa sem temor a Deus. Ué, basta você usar a própria lógica da vida e do mundo. Ninguém fala sobre crianças pegarem carteira de motorista para sair dirigindo aí pela cidade. Mas fala para mudar de sexo como se fosse uma coisa banal, sem importância, sem desdobramento, e não precisa ser religioso para pensar nisso. É só para você entender a perversão maldita que o diabo está espalhando e todo mundo está achando normal. E como é que você quebra isso? Senhor, levanta a tua igreja com testemunho íntegro. Cada um aqui, papai, mamãe, que sejam pessoas íntegras para a glória do Senhor, à mesa, em casa, no ensino. Toda a profissão é importante. Todo seu esforço e empenho para aprender mais é importante, mas sempre para a glória do Senhor. Para quê? Para que a minha casa seja abençoada, a igreja onde eu sirvo seja abençoada, e todas as nações e todos os povos sejam também abençoados. Para a glória do Senhor é que a gente vive.
E é isso, irmãos. Sexta-feira agora. Sexta passada, talvez você não saiba, não é culpa sua, mas eu vou compartilhar, porque hoje é um dia de encorajar a nossa inspiração no coração. Faleceu o pastor George Verwer. Nossa igreja, há alguns anos, antes da pandemia, né? Eu acho que foi um ano antes. Inclusive, nós fomos para Santos de ônibus. Foi uma viagem super legal aqui, um passeio. E a gente, 2019, né? Então, nós fomos visitar o navio Doulos, que estava aqui no Porto de Santos, passando pela América do Sul. E um navio missionário, que leva literatura, leva recursos de saúde. E esse irmão, anos e anos lá atrás, na década de 60, esse irmão americano, que depois se radicou na Inglaterra, e ele tem um encontro com Jesus numa das cruzadas de Billy Graham. Uma irmã de uma igreja, de uma região, vou dar um resumão aqui, orava pelos jovens daquela igreja, daquela região, pelas famílias, e orava, e compartilhava o Evangelho de João. Compartilhava apenas o Evangelho de João em texto para adolescentes, jovens. Minha irmã, você não sabe nem o nome, nem eu estou conseguindo lembrar agora. Uma anônima de Deus. E essa irmã, e esse folheto chegou na vida de George Verwer, quando ele tinha 17 anos. E ele pega esse texto e não larga mais. Ele era um jovem que não era crente, não era cristão na época. E 3 anos depois, me parece que algo assim, posso estar errado um pouco nas datas aí, ele vai participar de uma das cruzadas de Billy Graham, jovem ainda. E naquela cruzada, para quem não sabe quem foi Billy Graham foi o maior evangelista do século XX. Depois você clica, mas a maioria aqui eu acredito que conheça. E um dos pastores aí que mais orou na sucessão de presidentes que foram aconselhados, presidentes americanos que foram aconselhados. Um homem que conviveu com a rainha Elizabeth, ainda nova, ali no início ali do seu reinado, na Inglaterra. E esse homem prega, como ele pregou, para milhares de pessoas. E um desses milhares, o feijãozinho, sabe, no pacote, foi George Verwer, que ainda jovem foi impactado pela pregação da palavra. Depois daquilo, ele decide ir para o seminário Moody, um dos maiores institutos bíblicos dos Estados Unidos, em Chicago. Moody, que foi o pastor que iniciou todo esse movimento de escola bíblica dominical com crianças, para abreviar também a história. E nesse seminário ele conhece a esposa, eles casam, e aí ele tem a vontade de pegar todos os seus recursos, comprar a Bíblia em espanhol e fazer uma viagem para o México. Assim que ele casou, pega todos os recursos, todos os presentes de casamento, faz aquilo virar recurso, e aí eles pegam Bíblias, vão para o México distribuir literatura cristã, Bíblia, Palavra de Deus. Sem ainda muita estrutura. Irmãos, imagina isso nos anos 60. Às vezes a gente reclama só porque a internet caiu, ou porque sei lá o que está falhando hoje. E ele vai, ele, a esposa e mais um pingado ali de jovens. E aí ele diz que depois ele vai mudar para a Espanha. Irmãos, eu vou dar um salto porque a história é longa e bonita demais. Tem um vídeo, inclusive, eu vou ver se na semana eu compartilho. Tem um vídeo que resume o chamado dele, de Deus, ele testemunhando e falando diversos. É lindo, vale a pena ver. 4 minutinhos, depois eu compartilho para quem tiver interesse em ver. Mas esse homem podia ter tido um outro rumo, inclusive profissional, bem sucedido, para a glória de Deus também. Mas o Senhor o chamou. O Senhor deu a ele uma missão específica. E aí, por volta dos anos 60, ele junta com outro grupo de pessoas, depois que ele começa a operação Mobilização, que é o significado de missão OM, que se transformou em uma das maiores agências missionárias do mundo, atualmente ainda é uma grande força. Esse homem junta outros malucos de Jesus, compram um navio sem recursos, que foi o primeiro Logos, um navio que estava já aposentado,
E aí eles pegam, eles mesmos têm que sair fazendo reparo naquele navio, sem conhecimento náutico. Sai consertando, imagina, navio, não era um barquinho para cruzar o riacho. E esse navio se torna uma força missionária que vai alcançar a África, vai pegar jovens, colocar ali para servir, indo às nações. E nos anos 80, quero dar um salto aqui, mas quero dar um destaque nisso, porque a gente pensa que as pessoas conhecem essas histórias e a gente precisa recontar, porque ela vai se perdendo e vai sumindo, e muita gente está chegando e precisa ouvir e falar: Deus já fez na história. Deus já fez. Deus já agiu. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, é possível. E nos anos 80, irmãos, eu ainda adolescente, membro na primeira igreja Batista Santo André, tinha um pastor missionário também naqueles anos 80, quando a igreja brasileira não falava muito sobre isso. E hoje já parece que não fala mais também tanto, mas teve um movimento missionário nos anos 80 para 90, grande, que Deus usou, e usou a vida do pastor Edson Queiroz. E depois de ter o primeiro momento ali, com o pastor titular da primeira igreja batista, ele foi meu pastor, o pastor que nos abençoou para plantarmos essa igreja. Ele com a sua família decidem tirar um tempo ali da igreja, em 85 para 86, ninguém entendendo direito, para pegar a sua família. Isso foi depois de, agora estou lembrando, até o raciocínio está vindo, isso foi logo depois de 2 missionárias irmãs terem sido sequestradas em Angola, e durante esse momento de sequestro, que eram missionários da primeira igreja Batista Santo André, em parceria com outras missões aqui, foi através dessa, o que poderia ter sido uma tragédia, foi aquilo que levou a TV Globo, Bandeirantes e diversos canais de televisão a todos os dias estarem na porta da igreja aqui na rua São Vicente para entrevistar o pastor Edson, para saber se tinha notícias dessas missionárias brasileiras sequestradas em Angola. E para irmãos, imagina uma notícia dessa em 80 e alguma coisa. Era um, que é isso? Como assim sequestrada? E como é que o pastor Edson fazia? Toda oportunidade de falar em jornal nacional, isso, aquilo, outro, ele começava a falar do evangelho. Para falar que ela estava sequestrada lá, ele começava a pregar. Ele começava a enrolar o repórter e falava as 4 leis espirituais do Bill Bright, não sei o que, até chegar para falar: então, não tem notícia não hoje. Aí voltava na semana do dia seguinte, e foi isso. E aí alguns não entendem por que essa igreja teve um grande destaque nos anos 80, até hoje é respeitada e marcante na vida da igreja brasileira, por causa de todo um monte de coisa que Deus fez no passado. E que Deus fez pela fidelidade de um jovem que entregou a sua vida para Jesus. Sabe aquela cruzada que você fala: é só mais uma? Mas nessa mais uma Deus fez. Deus fez algo para impactar uma geração. E o pastor Edson ouviu, depois que essa situação também se resolveu, que ele foi perguntado: e a sua experiência missionária? E ele gaguejou um pouco. E ele se incomodou com isso, porque ele estava mandando e pregando. E ele entendeu que era a vez dele. Ele pega a sua família e vai para o navio Logos. Nem sei se era o Logos ou Doulos, porque mudou de nome depois, porque compraram um outro navio que aumentou a frota. E ele, só sei que ele vai e dedica ali 1 ano e alguma coisa no navio Logos, para servir ao Senhor com a família e fazer missões para tudo quanto é canto. Depois dessa experiência, irmãos, o pastor Edson é usado para liderar o Comiban, que era também, eu não lembro mais a sigla, o nome, mas era um congresso missionário que atingia toda a América Latina e Central e América do Norte, e foi uma mobilização missionária para todos os países de fala hispana, e foi uma coisa tremenda, irmãos. O que fez aqui no ABC, Parque Celso Daniel, todo ano no mês de julho, era usado um galpão, ali ainda era a Chácara da GE, para quem é de Santo André, porque lá tem uma caixa d'água, que era a antiga General Electric, que era a base ali da fábrica, por isso que ali era o Parque da GE, depois virou o Parque Celso Daniel, mas demorou. E ali tinha um galpão, que era para eventos da cidade, um monte de coisa, e a Prefeitura de Santo André cedia para ter a conferência missionária da primeira igreja Batista de Santo André, que mobilizava igrejas do Brasil todo. E gente do Brasil todo vinha se hospedar nos fundos da igreja, em colchonete. Sabe aquele esquema? Colchonete, usa o banheiro de um, do outro, vai visitar a casa da irmã, não sei o quê.
pastor vinha pregar, pastor, está bem pregar, mas não tem hotel na cidade nos anos 80, vai ficar na casa do irmão João, da irmã Maria, do irmão Antônio. É isso que era igreja, irmãos. Não ia ficar, tem café da manhã no hotel? Não, não tinha essa pergunta. A pergunta é, tem pão na chapa pelo menos aí, alguma coisinha, bobeira? Era isso que era ser. Oh, gostoso que foi. Falando isso por quê? Porque qual foi a grande estrutura feita para alcançar o mundo a partir daquele corações que se entregaram ao Senhor? A matéria-prima foi essa. Minha vida está aqui, Senhor, faz de novo. E Deus fez na vida do pastor George Weller, fez na vida do pastor Edson Queiroz. Você não entende que essa igreja é fruto desse movimento todo de história, de outros irmãos que deram sua vida, recursos, dons, talentos, serviram, e hoje a nossa geração é alcançada? Pensa nisso um pouco. Porque Paulo está descrevendo aqui a sua vida. Vou voltar para o texto, agora a gente vai para a reta. Vamos terminar esse negócio aqui hoje. Vamos voltar porque faz sentido, mas eu precisava fazer esse grande ato aqui, irmãos, porque um homem desse morre, e a gente não apenas dá um post lá, um like ou sei lá o quê, ou passa batido, a gente honra. A gente tem um coração que fala, Senhor, bendito seja o teu nome por tudo isso. Mas o nosso coração também fala, faz de novo, Senhor. Faz de novo, Deus, no nosso tempo, para a nossa geração. Você está vendo? Desculpa, eu vou ainda dar um gancho aqui. Porque sexta-feira, nas conversas com os adolescentes aqui, foi um tempo muito especial, irmãos. Precioso demais. O grupo já está com uns 20 adolescentes, que é um milagre para a nossa igreja. Para a nossa igreja isso é um grupo lindo. Estamos aí reorganizando também, vamos trabalhar o grupo de jovens aqui também. E esses adolescentes, jovens, nossas crianças, precisam sonhar as coisas de Deus novamente, irmãos. Preciso sonhar os valores do reino de Deus. Você fica preocupado, porque meu filho precisa passar na FUVEST, ele precisa passar no Unicamp, ele precisa passar não sei aonde. Para quê? Para perder a vida dele naquilo que virou esses ambientes? Perder a fé? Por quê? Porque hoje não é educado, não aprende, não é integrado na vida em Cristo, na dinâmica de uma fé. E aí não é para culpar o pai ou a mãe, não é no sentido de culpa, mas dá para você entender que a dinâmica do mundo hoje, de velocidade de informação, conteúdo, pressão cultural, tudo que vai acontecendo, a gente não compete com isso tendo um encontro aqui dominical. Isso quando você ainda se ausenta no mês e outras coisas, e quer que haja um avivamento na sua casa, na sua vida, não vai acontecer dessa maneira, mas com tudo e outras questões, é questão de você olhar para o teu filho, e teu filho não é o teu projeto para ele dar certo na carreira que você foi frustrado. Teu filho é o seguinte, olha, a vida é dura, tem muita pancada ainda que a gente vai viver, tem um monte de provações que a gente falou com a galera aqui na sexta-feira, era o tema, muita provação na vida. Para quem eram os adolescentes que estavam aqui, vai ter uma frase enigmática. Pega o busão, gente. Entra no busão. Aí pergunta para um desses adolescentes o que isso quer dizer. Sabe o que quer dizer busão? Não vou deixar você no vácuo, né? Busão é o seguinte, aqui na igreja a gente tem uma característica muito interessante. Tem irmãos aqui que trabalham nessas empresas automobilísticas e, né, combinando, vieram congregar aqui. E cada um tem muita expertise nas suas áreas, pessoas de Deus mesmo ali. E é uma bênção ter esses irmãos próximos. E aí estava falando com os adolescentes na sexta. Acredito que todo mundo aqui também, nesse auditório hoje, já pegou um busão, né, já foi para o ponto de ônibus, entrar num... Qualquer condição aí na vida. Se você não fez isso ainda, é tempo. Ainda dá tempo. Né? Ainda não mudou tanto assim o mundo, mas ainda dá tempo de você ter essa experiência. E quando você pega o busão, tem algumas perguntas que você precisa fazer antes de entrar. Eu vou ter que acelerar aqui porque não dá tempo de fazer o que a gente fez na sexta-feira. Espero que não seja enfadonho ou chato, mas é só para você pegar uma premissa que às vezes você está fazendo, mas depois a gente na fase adulta quer filosofar sobre as coisas de Deus. Porque eu não concordo com o Senhor, ou com o que Deus está fazendo. O evangelho é isso, eu estou fora da igreja. Engraçado, você pega um ônibus hoje, para entrar naquele ônibus, o que você fez básico? Sabe para onde vai?
Básico. Ninguém entra no ônibus sem saber o destino, a não ser que você esteja fazendo turismo numa cidade e vai fazer isso por diversão. Mas a premissa básica é, para onde vai esse ônibus? Outras perguntas, não é por ordem, só por questão. Saber onde você vai descer. Ué, quem entra no ônibus pergunta, para onde vai e como é que eu chego lá? E antigamente você fazia isso sem Google. Antigamente era mais complicado, você tinha que falar com o motorista, interagir ali, que senão a coisa ficava feia. Então, é o básico, basicão, aula número 1. Na sequência, pelo menos você vai falar, esse ônibus passa na rua tal, porque não interessa que chega em São Bernardo, o ônibus que sai de Santo André, eu quero saber em que parte de São Bernardo que vai chegar esse negócio. Senão eu vou parar lá no Riacho Grande e eu queria ir no Shopping Metrópole. Então vai ficar feio. Então, vou pegar um ônibus, tem um destino, para onde vai? Beleza. Engraçado, né? Você perguntou se aquele motorista sabe dirigir de fato aquele ônibus? Ele tem a carteira de motorista para aquilo? Você perguntou se aquele ônibus realmente fez a manutenção? Está em dia? Não. Ninguém é doido de fazer essa pergunta no ponto de ônibus, senão o pessoal vai passar por cima ali para acessar aquele ônibus. Você entra, você confia. Você crê que, olha, está escrito, a empresa é confiável e parece que todo mundo que tem entrado está chegando naquele destino. Não teve pânico na cidade ainda. Então, sendo religioso ou não, você dá passos de fé em diversas situações. Você dá passos de fé todo momento. A gente teve mais tempo para conversar sobre isso e fazer sentido na nossa conversa. Eu espero que faça sentido para o texto de hoje aqui. Mas eu quero falar de novo sobre isso. Porque uma outra pergunta que ninguém fez, inclusive no dia, e você também talvez não passou aí no teu processo de pensar sobre isso, talvez alguém aqui pensou, é que quem fez o ônibus, gente? Como é que aquele ônibus apareceu na cidade? Você pega o ônibus. Você confia que alguém construiu aquilo, né? Você não achou que o ônibus apareceu do acaso, né? Teve uma explosão e do nada um ônibus da Mercedes. O caminhão da Scania surgiu andando pelas rodovias. Alguém fez, alguém construiu. Só que é interessante que nesse processo, para construir, alguém ainda num departamento pediu as peças. Foi ver questão de qualidade. Não é só engenheiro. Tem o faxineiro da planta lá, da indústria lá da automobilística, trabalhando, você não sabe o nome, mas faz parte de todo esse processo. Mas para pegar o ônibus, nem todo mundo precisa responder as perguntas mais difíceis e complexas disso. Essas perguntas, alguns vão se especializar e aí tentar ir mais a fundo numa carreira, na forma de responder, porque para ele interessa, ou para ele foi chamado para fazer isso. Outros, pega o busão, entra, confia no testemunho coletivo ali, que vai chegar no destino. Tem lobada, tem chacoalhão, tem freada, mas vai chegar. Porque no decorrer da história a gente está vendo muita gente entrar no ônibus, ficar firme nele até o final tem que ficar dentro. Se você descer no meio do caminho, não vai chegar lá. E por que eu estou falando isso? Porque um dos questionamentos na vida, nas decisões, e o que a gente vai fazer, nem todo mundo aqui é chamado para ensinar a palavra de uma maneira, denso aqui, vai ali nas profundezas daquele ensino, e daquele texto, e da história do cristianismo. Não, isso não é para todo mundo. Hello. Dá para entender? Tem outros que, esse é o ônibus da minha fé, eu vou entrar e é suficiente para eu chegar no ponto final. Mas tem gente que, sabe aquelas perguntas no caminho, será que esses caras vão acertar mesmo? Será que esse motorista está me levando? Tem cara ali que, olha, eu posso te responder um pouquinho, vou te ajudar nessas dúvidas. Por quê? Porque ele foi um pouquinho além. Ele foi um pouquinho além para aprender, Deus o chamou para isso. Então ninguém vai ser um George Weller hoje, o chamado de George Weller não é para todos que estão nesse salão. Mas todos aqui em Cristo podem falar do que Deus fez na vida de George Weller e que Deus fez na sua história, na sua vida. Todos têm condições de pegar a palavra de Deus e falar, eu entendi. Porque o plano da salvação, ele é claro. Só que não pode ter preguiça, você não vai entender aquilo que você não leu e aquilo que você não debruça em cima. Com todo carinho e respeito, na sexta-feira deu uma chamada na turminha aí
porque eles estão estudando o livro do Rick Warren, Uma Vida com Propósitos, que é um livro tremendo para aprender, e ele fala de maneira clara coisas que são difíceis da fé. Mas ali é um básico da vida cristã, mas ele consegue falar para quem já é crente, para quem está iniciando, para quem já está na... Maravilhoso. Mas para ser abençoado com aquilo que ele está ensinando, com aquilo que ele está propondo ali, você tem que ler, né, moçada? Tem que ler, é o básico. Porque se você se ausentar da leitura e de ir, você vai perder o conteúdo. Então, inclusive, estava falando para D hoje, eu vou falar daqui porque é muita coisa boa para a gente falar. Eu queria dar uma palavra de encorajamento, inclusive aos adolescentes e outros irmãos sobre esse livro, que os adolescentes estão lendo no decorrer deste ano, em cada encontro, lidando com um capítulo, para poder ali ter assunto e eles serem estimulados aí nas perguntas da fé, da caminhada em Cristo. E você sabia, esse livro do Rick Warren, Michael Phelps, o maior nadador e atleta das Olimpíadas de todos os tempos, entre a depressão que ele teve nas Olimpíadas de Londres e a do Brasil, se eu não me engano, né, do Brasil que veio em seguida, e quando ele explodiu ali ganhando medalhas e tudo, eu não sei se você sabe, ele passou por uma grande depressão e com uso de drogas. E de alguma maneira o livro do Rick Warren foi presenteado a ele. Eu não lembro mais a circunstância, ele dá um testemunho num vídeo curto falando sobre isso. De repente ele estava num dia de angústia, um dia de desespero. Michael Phelps, campeão já olímpico, conhecido com as marcas, patrocinado, milionário, admirado por todos, em depressão, em drogas. Como assim um atleta de vigor? Mas estava. Mas no meio daquele momento, Deus foi gracioso, alguém presenteou com o livro Uma Vida com Propósito do pastor Rick Warren. E ele disse que ele se agarrou àquela leitura, porque é uma leitura permeada da palavra de Deus, irmãos. Não é que o Rick Warren é um cara brilhante apenas intelectualmente, que ele é, mas você pode até divergir dele na teologia, nisso, aquilo, outro, isso aí. Tudo bem, mas ele é um pastor batista muito sério, e esse livro tem sido usado para impactar uma geração. Nós já lemos aqui na igreja, já fizemos uma série de mensagens baseadas nesse livro, que foi um período de bênçãos, inclusive, que ao término a gente teve um momento de batismos aqui, muito especial, e ele leu, e sua vida foi transformada, por causa que é a palavra de Deus ali que ele compartilha, no formato do livro. Então, pega um livro cristão, porque tem muita pergunta aí, que está na tua mente, te perturbando, alguém já passou, alguém já respondeu, e o Senhor tem uma palavra para a tua vida, mas tem que ter um movimento, tem que ter um levantar. Mas eu estou falando tudo isso, porque com tudo isso que eu estou falando, com tudo isso que eu estou tentando aqui voltar para o texto, mas aproveitando essa oportunidade que é bem singular para a nossa igreja, Paulo, nos versículos 6 e 7 que a gente leu hoje, ele ainda assim, ele vai colocar a ênfase não naquilo que a gente faz, mas naquilo que Deus faz e fará. Não é interessante? Ele vai se descrever a sua identidade como escravo, apóstolo e servo do evangelho, mas ele vai usar duas palavras importantes nessa carta. Nessa visão que Paulo tem de Deus e a salvação. E a gente precisa pensar nisso, porque ele vai falar sobre chamados e vai falar também sobre amados. Versículos 6 e 7. E vocês, e esse vocês quer dizer todas as nações, porque está em conexão com o versículo 5, também estão entre os chamados para pertencer a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. E aí que ele fala a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então presta atenção. Se Deus chama alguém, é pela graça. É algo totalmente imerecido. O mundo, irmãos, no final de 2022, a ONU diz que nós estamos em torno de 8 bilhões de pessoas. Há uma previsão também, para quem gosta desses números, que talvez ao final de 2023, a Índia ultrapasse a China em números de habitantes, tornando-se o país mais populoso do mundo, se continuar nas taxas
e são divulgadas. Brasil tem 215 milhões mais ou menos de habitantes hoje, por volta disso, não chega a 3% da população mundial. Santo André, nossa cidade, 700 mil habitantes, por aí. E eu não sei se você tem essa percepção, nós estamos numa grande cidade do nosso país. O que o grande ABC e São Paulo representam não é o Brasilzão. Você pode ter privilégios e também um peso disso tudo. Mas o que a gente tem acesso a saúde, educação, informação, por mais que a sua vida seja difícil e dura, dizem ainda que Santo André é uma das 10 melhores cidades do nosso país para famílias, por causa da sua estrutura. Lógico que você tem suas dificuldades, mas esse é Santo André. E em Santo André, temos a nossa igreja. Sabe a nossa igreja? Janelinha. É a janelinha que sobe ainda um lado assim, desse mundo global. Está lá, nossa comunidade batista, Santo André. Eu falei do feijão no pacotinho ali do feijão. Talvez é o arrozinho, naquele pacote de 5 quilos. E nossa igreja é uma daquelas grão ali de arroz. Quero que você tenha essa dimensão do que é o mundo da nossa vida. Cada um de nós aqui. Ou, se você quiser, para de pensar só em 2023. Lembre-se que estamos em 2023 e muita gente já passou por esse mundo. Muita coisa já aconteceu. A sua vida está aqui agora em 2023. É uma realidade. E nesse 2023, sendo breve, muita coisa está acontecendo. Estamos aqui num domingo, rindo ou chorando, tomou café ou chegou atrasado, ou está aqui, acolá, mas estamos aqui, certo? O começo do culto foi meio assustador, não sabia se a gente estava aqui mesmo não, mas depois que teve uns améns, opa, paz do Senhor, estamos aqui, estamos vivos. 2023, mas nesse momento, me parece que a guerra na Ucrânia e da Rússia não foi interrompida porque nós estamos aqui. Está em andamento. As coisas não pararam. Acredite ou não, nesse exato momento há um rei que está para ser coroado na Grã-Bretanha, no Reino Unido, né? Agora, não é mais Grã-Bretanha, mas Reino Unido. Tudo aquilo que ele representa ainda. 2023. Sim, acredite, a Rainha Elizabeth morreu. E o Charles finalmente chegou lá. Vai ter a coroação, me parece que é o mês que vem. Estamos na iminência de ver algo histórico, grandioso mesmo. Irmãos, logo ali, parece que na Palestina, Israel, as coisas não mudaram tanto não, nos últimos 10, 20, 30 anos. Luta, medo, muito difícil. E para a gente pensar um pouquinho mais, nesse exato momento, a crise, né? Crise econômica, global, dos bancos, uma coisa aí que está por vir, que está esquisita, porque você pode ver que a mídia fala, mas não fala, né? Ainda mais no Brasil, tudo é muito um filtro esquisito que a gente tem já de um tempo para cá, mas está aí uma crise bancária, vai ser igual ao 2008 ou outros anos que já aconteceram, não sabemos ainda, mas quem está entendendo o que está acontecendo no seu entorno, presta atenção. De novo, não para você ficar com medo, mas estou falando dos fatos. Estamos aqui hoje, glória a Deus, aleluia, isso, não vou nem atrever a cantar que eu estou rouco. Vai sair nada no tom. Aí vai ser o Armagedon, né, para a vida de alguns aqui. Mas é o seguinte, nesse exato momento, me parece que também a China, coisas de Coreia do Norte, Taiwan, tudo continua ainda meio tenso, preocupante, risco. Regiões ainda que o evangelho não foi pregado. Até eu coloquei aqui, e o Sarney ainda está aí por aí também, né? Não fala mais nem, mas até onde eu sei, ele está por aí. É interessante essas coisas, porque a gente fica assustado. O mundo está em andamento. E eu queria que você prestasse atenção, porque eu estou falando isso. Porque você, que eu também faço parte,
faz parte desse grãozinho de arroz, é isso, né? Estou falando certo, né? O grão de arroz nesse pacote. E o grão de arroz não é você só. O grão de arroz eu falei que é a igreja. Porque cada um que pertence a essa igreja, eu nem sei como a gente, né? Tem que ser um grãozinho do farelo ali do pacote de trigo, mas daquele de 50 quilos. Né? Para você entender a dimensão do mundo. E o que eu quero te dizer é que com essa comparação que a gente não consegue não imaginar, a gente pensa, tenta, e eu quero te afirmar, assim como outros pastores e irmãos em Cristo estão pregando no dia de hoje, estão pregando por gerações e gerações, e a gente afirma nessa manhã, junto com a história da igreja e daqueles que estão em Cristo, de gerações e gerações, desde ali da ascensão de Cristo, depois ali da sua morte no Calvário, e depois do derramar do Espírito Santo, ali com a igreja, em Atos capítulo 1, e tudo que Deus tem feito na história da igreja, anos e anos e anos, e gerações depois com a reforma da igreja, e anos e anos e anos depois com o derramar do Espírito Santo sobre a igreja, e nos dias de hoje, que Deus que criou o universo, Deus que fez todas as coisas, inclusive o busão. Vamos voltar? Inclusive o busão. Deus que continua mantendo todos esses países e nações e sistemas trabalhando, continua chamando pessoas, indivíduos, para fazerem parte do seu povo. Isso é por meio do Evangelho de Jesus Cristo que Paulo está falando aqui. E é para nós hoje. Você está nesse número. Você faz parte desse chamado. E o que Deus fez ao amar a sua vida, ao te amar, ao te chamar para Cristo. Presta atenção que a sua vida em Cristo pode ter um significado maior do que qualquer outro grande líder político que já passou pela nossa história. Nesse momento ainda está em atividade. Mas a sua vida em Cristo, Deus te chamou. Deus te chamou. Irmãos, essa mensagem ela não é pequena. É algo grande demais que a gente compartilha. Eu queria que você entendesse que Paulo está falando aqui para um povo, uma igreja, que nós já falamos, eu falei aqui no início da série de mensagens. A carta de Romanos é um dos maiores textos que a humanidade já teve em mãos. A gente usa uma expressão como é a obra-prima do Novo Testamento, se assim podemos dizer. É um texto lindo, maravilhoso, bênção, profundo demais, que nos alcança até hoje. Mas, contudo, o Império Romano nem sabia quem Paulo era. Roma é uma cidade, não sei nem que nome dá para aquilo, cosmopolita, qual o conceito que você tem? É juntar Londres com Nova York, com Tóquio, com São Paulo, com a cidade do México lá, é misturar tudo, fazer daquilo uma cidade e algo mais, para você entender a dimensão, o poder do Império Romano e de Roma. E ele escreve para uma igrejinha, para o grãozinho de arroz, que está ali em Roma. E para esses irmãos, porque a gente está lendo Romanos e fala os versículos, a igreja dá glória a Deus, aleluia. Principalmente quando você está numa igreja mais pentecostal, ou aqui a nossa batista está fazendo um estágio. A gente vai aprendendo a dar um glória a Deus de vez em quando aqui, um aleluia ali, né? Mas é assim. E a gente lê os textos, mas espera aí. Isso aqui são os insignificantes de Roma. Esse aqui é o grãozinho de arroz do Império Romano. Essa igreja. Ninguém sabe quem é Paulo ainda não. Ninguém sabe quem é essa igreja em Roma. Mas Paulo está escrevendo aqui. Para esses irmãos, que Deus os amou. Está escrevendo que Deus os chamou e fez deles, em particular, o foco da obra da sua salvação. É com vocês que eu estou falando. É para vocês que arrependa-se, creia e ser salvo.
É isso que o Evangelho fez na tua história. Bendito seja o nome do Senhor hoje. Porque esses que estão em Roma, em nós, somos chamados de Cristo. Somos amados de Deus. Então não importa esse mundo que é grande demais para o nosso entendimento e compreensão, mas Deus está lidando com cada um de nós de uma maneira especial para sermos parte do seu povo. É por isso talvez que Paulo inseriu aí nesse capítulo 1, nos versículos 2 e 4, porque ele está escrevendo para uma igreja que Paulo não plantou e Paulo ainda não visitou. Então Paulo vai usar os 3 primeiros capítulos para falar com uma igreja, mas que ele não sabe bem quem são. Então ele prega o Evangelho. Capítulos 1, 2 e 3. É a pregação do Evangelho para ficar claro com o Evangelho. E logo nos versículos 2 e 4, Paulo está falando, ele, Jesus, é o cumprimento. Fica olhando aí na tua Bíblia. É o cumprimento das antigas promessas a Israel. De que um governante viria. Ele, esse Jesus, ressuscitou dentre os mortos e foi declarado Filho de Deus com poder. E é por isso que, aí Paulo está afirmando que toda a autoridade no céu e na terra pertence a Cristo. Só nesse início, irmãos, Paulo está falando sobre isso. E a gente precisa voltar a esse princípio para entender que isso tem que estar no meu coração, porque senão o Facebook, Instagram, agora como é que é o chat GB? Você sabe o que é, né? Esse chat aí, não sei das quantas. Lembrava do Puma GTB, né? Mas agora o chat GT não sei o quê. Só uma geração aqui sabe o que quer dizer essa outra sigla. Né? Vai bagunçando tudo. É tudo grande demais, irmãos, tudo grande demais. Mas, contudo, o Evangelho, já o Senhor nos alcançou, nos chamou para pertencer, para sermos amados. E se você não tiver com o teu coração cheio dessa verdade, essa cultura vai te esmagar. Essa falta de esperança que está aí, e voltando para a questão dos nossos adolescentes e jovens, porque no olhar deles, irmãos, eles estão com o olhar o seguinte, me dá uma palavra de esperança. Estão gritando porque eles não estão recebendo palavra de esperança aí fora. É tudo cobrança, desespero, angústia. É que o mundo vai dar errado, o mundo é uma desgraça, meus pais é isso, aquilo, outro, é caos na família, é caos nos valores, é a droga, é a sexualidade bagunçada, e o pessoal querendo sua identidade em outros lugares. E se a gente não lembrar do Evangelho, que Paulo está apresentando nesse início, o Evangelho vai parecer tolice, não vai parecer que é algo grandioso. E é isso que Paulo está tentando fazer, por isso que a gente precisa colocar na nossa mente que o plano de Deus para cada homem e mulher nesse mundo, da sua salvação, é grande demais, é lindo demais, é profundo demais, de uma maneira que a gente vai ver nisso como o poder e a sabedoria de Deus, para cada um aqui que vai sendo salvo. Oh, gente, que coisa bonita. O Senhor está nos trazendo essa obediência pela fé. E é por causa do seu nome ser exaltado entre todas as nações. Não é apenas um projeto individual. Isso envolve as nações, os povos. Então, irmãos, chamados e amados. Versículo 6, somos os chamados para pertencer a Jesus Cristo. E Paulo vai falar no versículo 7 que somos chamados para sermos santos. E quem nós somos como cristãos se baseia na obra de Cristo. Não é na nossa própria força e capacidade. Tudo que a gente está falando se baseia-se na obra do outro, Jesus. É por isso que essa cultura de exaltação do eu, dos meus valores, dos meus direitos, de que eu quero. Irmãos, se a gente não entender que o nosso coração ele é corrupto, o coração do homem é corrupto, duro, rebelde, cego, morto para as realidades espirituais, que é o que Paulo fala em Efésios, capítulo 4, versículo 18, que a gente inclusive já estudou aqui na igreja. Irmão, se você não entender que estamos mortos espiritualmente sem Cristo, fica difícil. Porque tudo que você vai fazendo vai produzindo mais morte. E a única coisa que pode nos salvar desse coração corrupto é Deus nos chamar. É um despertar que vem de Deus. Talvez a gente não entende isso, irmãos. Isso aqui são outros assuntos. Sabe aqueles assuntos que eu falei do ônibus, de ser um expert talvez em algumas áreas?
demanda mais tempo do que um encontro dominical. Demanda outros encontros, outros textos, outras histórias a serem compartilhadas e um caminhar. Que eu te falo, não desce do ônibus, continua. Sim, é difícil mesmo, eu também tenho dificuldade para entender isso, mas vamos continuar. O destino está certo e nós vamos chegar lá. Não desce não chegou ainda no ponto. Permanece aí. Passamos por uma lombada. Você viu aquela valeta que não tinha aquele buraco? Está ali mesmo, mas o ônibus está firme. Fica dentro dele. A garantia, a segurança. O motorista é habilitado. E a gente vai chegar lá. Então, irmãos, nossa salvação, entenda que Deus chama de maneira gratuita, soberana. É a graça do Senhor para cada um de nós. Não é sobre merecimento. Não é sobre mérito. Apesar que hoje é muito bonito falar, né? É uma discussão sobre mérito, isso, aquilo. Aí em outra área da vida, em outras coisas. Mas a salvação não é sobre mérito. Interessante que o pastor John Piper, que eu gosto muito de ir nos textos dele, e ele diz assim que toda condenação divina é justa, mas toda salvação divina é graciosa. Irmãos, Romanos 9,15, Paulo vai falar que Deus tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. E a gente precisa pensar, o pastor John Piper ele vai continuar dizendo nesse texto, ele vai falar o seguinte, que o fato de alguém ser chamado das trevas para a luz é uma maravilha da graça. E se a gente não entender que é a graça do Senhor que nos alcançou, ai, que angústia que vai dar no nosso coração. Porque um monte de coisa vai saindo do nosso controle, um monte de coisa vai andando, a gente planeja, a gente quer, mas a gente esquece que é a graça do Senhor que nos sustenta hoje e vai nos sustentar no nosso amanhã. Porque Ele nos chamou e agora nós pertencemos a Cristo e somos amados de Deus. Por isso que Paulo vai falar em 1 Coríntios 1,9, fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmão, Deus nos chama, e o objetivo do seu chamado é nos colocar em comunhão com Jesus. Irmãos, a questão de viver a vida e se converter e frequentar uma igreja não é sobre chegar no céu. Ufa, cheguei. E na lógica de qualquer um, você vai achar o céu melhor do que o inferno. A não ser que esteja um treco aí meio doentio na tua perspectiva e filtro de ver a vida. Mas entre céu e inferno, lógico que todo mundo quer ir para o céu. Sei lá o que isso quer dizer. Mas o que Paulo está falando aqui, sem entrar nesse assunto agora, mas a questão dessa caminhada em Cristo, da nossa salvação, de tudo aquilo que a gente vai falando, é sobre desde agora, para todo sempre, ter comunhão com Jesus. É isso que nos sustenta e alegra o nosso coração. Não é saber com exatidão se alguém já esteve no céu e pode relatar alguma coisa de lá, para a gente compartilhar no Instagram, no Facebook. Você viu que ele lá ficou 1 minuto e meio no céu e voltou com uma visão. Gente, tá besteira. Me perdoe se você gosta desses textos, dessas coisas, mas quanta besteira feita inclusive com o nome de Jesus. Isso daí não te sustenta para nada. Não é mesmo? Agora, a nossa caminhada, essa salvação, esse chamado, é para ter comunhão com Jesus, e tem gente que não quer ter comunhão com Jesus. Tem gente que tem feito essa escolha, não, Jesus eu não quero. Oh, que frase difícil e pesada. Vamos continuar orando? Vamos continuar orando, porque Paulo disse várias vezes que queria matar esses cristãos também, por causa desse Jesus. Opa, olha o que deu na vida de Paulo. Será que pode inundar na vida desse teu amigo, irmão, parente, blasfemo do Senhor aí? Ou você acha que não? Paulo foi o único que foi alcançado pela graça? Não. Esperança. Esperança. Mas lembre-se que mesmo a tua história é um chamado de Deus para pertencer a Jesus Cristo. E você é um amado de Deus, que aí vai te dar o que Paulo completou ali, a graça, a misericórdia do Senhor na sua vida. Então, irmãos, há gente que vai se perder nesse chamado,
Não por causa do chamado de Deus. Tem gente que é um rebelde sem o Senhor. Interessante que Romanos 8, 28 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E não, esse versículo não é para todo mundo. Esse versículo é um versículo específico para aqueles que foram chamados. Porque se você não foi chamado por Deus, esse mundo vai promover muita dor, que só esmaga, que só pesa. Mas para aqueles que são chamados de Deus, pode ter dor, pode ter lágrima, pode ter luto. Mas o luto não é a última palavra na vida de ninguém. Há esperança, há graça. Por isso que no versículo 30, Paulo vai falar uma palavra que não deveria te assustar. Tira essa besteira de teologia torta da tua cabeça. Quando Paulo fala, isso aqui é para nos afirmar. Deus fala, o Senhor fala aqui, Paulo está dizendo: e aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. O chamado de Deus, irmãos, é nossa garantia. Oh, bendito seja o Senhor. Sim, pregue a palavra. Aliás, em Marcos capítulo 4, você tem ali Jesus ensinando sobre o semeador, a parábola do semeador. Pregue a palavra. Você não sabe qual é o terreno que você está pregando, mas pregue. Ah, ali tem um grupo. Pregue. Ah, mas pregue. Eu não sei qual é o terreno é com o Senhor. Pregue a palavra, pregue vida. Porque Paulo foi usado, inclusive em Atenas, em Atos capítulo 17, um centro de pensamento ali no Areópago, para quem acha que USP, Unicamp, os intelectuais da nossa nação é o campo difícil. Paulo foi em Atenas e pregou Cristo. E pregou, e o Deus fez. Inclusive pregou, porque ele sabia que aqueles que eram chamados de Deus iriam atender o chamado do Senhor. Porque o chamado de Deus é eficaz. Não se perde não. Mateus 22:14 também diz: pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Tem a ver com isso. Prega a palavra. O terreno a gente não sabe qual que é, mas o Senhor sabe. Nossa condição como servo de Jesus é: pregue, proclame, viva. Então é isso, irmãos, vamos terminar. Eu queria apenas que você lembrasse, temos o Evangelho de Cristo, que é essa oferta a todos que podem, agora, ao crer, é agora que você vê a glória de Cristo. É assim que você é atraído a Ele, recebe a beleza, essa porção preciosa na vida da glória de Cristo. Ser salvo, ser justificado, ser aceito. Paulo vai falar em 1 Coríntios 1, 23, 24. Pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura aos gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. É isso que Ele é para a tua vida hoje. Você está murcho, você está desanimado, mas Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus para a tua vida, hoje, agora. Então eu quero te convidar a ficar em pé nesse momento, porque dá vontade de continuar falando desse texto. E aí você vai, pelo menos a gente vai tentar terminar. Quero chamar o pessoal do louvor, inclusive, para vir aqui à frente, aqui, para se preparar, mas também participar com a gente dessa oração. Irmãos, é isso mesmo. Tem mais coisa para falar, preciso parar. Já está bastante coisa, Irmãos, o chamado de Deus para nós é maravilhoso. Confia no Senhor. Fica firme. Concentre-se, foque naquilo que é do Senhor, aquilo que é santo, aquilo que vem dEle. Bendito seja o Senhor. Vamos orar. Pai querido, o Senhor sabe, Deus, como temos sido bombardeados com desânimo, com situações e notícias, adversidades que tentam nos afastar do Senhor. Oh Deus, e obrigado porque esse texto nos lembra desse chamado glorioso e bendito que o Senhor um dia nos fez e nos alcançou. Amém. Obrigado, Deus, porque hoje pertencemos a Jesus Cristo e por isso temos a certeza que somos amados do Senhor, apesar de qualquer circunstância que tenta gritar contra isso. Nós somos amados do Senhor e hoje eu peço, Pai, que quem entrou aqui com a fé talvez abalada,
sem fé, morno espiritualmente, ou cego, como também Paulo vai dizer na sua carta em Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que há uma multidão que é cega espiritualmente e que hoje precisa desse milagre de ser iluminado os seus olhos espirituais com a tua salvação. Faz isso para a glória do teu nome, Senhor, para que a gente possa ver a glória do Senhor, sabedoria de Cristo, poder de Deus para nossas vidas. Que hoje, Pai, ao retornar para nossas casas e lares, e a semana que a gente vai ainda passar, enfrentar, a gente possa passar cada encontro, cada dia, cada ciclo dessa semana com gratidão, com louvor, bendizendo o teu nome e afirmando que o Senhor é o Deus da nossa salvação. Louvado seja o Senhor, hoje e sempre. Amém.